Nos primeiros séculos após o advento do Cristo, o mundo encontrava-se mergulhado em uma fervilhante efervescência espiritual. O cristianismo, ainda em sua infância, era um campo de possibilidades. Diversas correntes, cada uma com sua própria visão do divino, disputavam o direito de interpretar o mistério deixado por Jesus. A religião que hoje conhecemos como cristianismo é apenas a herdeira sobrevivente de uma dessas ramificações. Mas nas sombras do tempo, outras linhagens floresceram e, com o mesmo vigor, desapareceram. Entre elas, os gnósticos brilham como um cometa que risca o céu apenas uma vez em milênios, brevemente, intensamente, e deixando atrás de si rastros de enigmas e sabedoria esquecida. Precursores do mistério. Do fulgor dos mistérios antigos, gregos, egípcios, caldeus, os gnósticos beberam com reverência e ousadia. Em seus rituais e ensinamentos, ecoavam os sussurros dos deuses antigos e as vibrações do Oriente longínquo. Antes mesmo que a alquimia tomasse forma nas cortes da Europa medieval, antes que a cabala brotasse dos círculos hebraicos ocultos, os gnósticos já falavam em mundos invisíveis, em emanações do Uno, em revelações secretas. Eram, ao seu modo, visionários, guardiões de um saber que não pertencia ao tempo, mas à eternidade. Seus escritos, suas cosmologias, seus mitos, desafiam até hoje a lógica linear e racional. Muitos deles se perderam. Outros foram queimados, ocultados, temidos. Mas o que sobreviveu basta para acender a centelha da inquietação nos buscadores do oculto. Se alguém desejasse encontrar a inspiração para o mítico Necronomicon, aquele grimório proibido dos contos de Lovecraft, encontraria no gnosticismo um solo fértil, onde realidade e pesadelo se entrelaçam em silêncio. O Evangelho dos Iniciados. Na senda dos gnósticos, a fé não era apenas contemplação, era experiência direta do sagrado. Não bastava acreditar, era preciso atravessar o véu. Seus cultos não se limitavam a rezas murmuradas diante de altares austeros. Eram celebrações da força espiritual latente no ser humano, cerimônias onde os iniciados evocavam espíritos, invocavam nomes antigos, consumiam substâncias que ampliavam os sentidos e cruzavam o limiar da morte e do tempo. A magia era uma linguagem sagrada, e não um privilégio de uma casta. Era instrumento de libertação, não de dominação. Talvez por isso seu legado não tenha se encaixado nos moldes do poder eclesiástico que viria a dominar o mundo cristão. Um culto onde o discípulo encontra o divino em si mesmo é uma ameaça a qualquer trono terreno. Mesmo o Cristo que os gnósticos veneravam era outro. Não um Deus distante que reina dos céus, mas um mestre de mistérios, um revelador de verdades interditas. Nos evangelhos que a Igreja rejeitou, de Tomé, Maria Madalena, Judas, Jesus aparece como portador de gnose, e não como redentor sacrificial. Ele não exigia adoração, mas compreensão, a chave da transgressão. A senda gnóstica não era feita para os fracos de espírito. Seus caminhos eram, por vezes, sombrios e labirínticos. Havia grupos que deliberadamente quebravam os tabus da sociedade, mergulhando em ritos de sensualidade, êxtase e morte simbólica. Para alguns deles, a própria procriação era um erro cósmico, e seu repúdio era levado ao extremo, em práticas tão chocantes que até hoje causam horror. Mas tais atos, por mais abomináveis que nos pareçam, tinham um propósito ritual: confrontar o demiurgo, o falso Deus criador que, segundo suas doutrinas, aprisionou a centelha divina na matéria. Ao chocar o mundo, eles quebravam as correntes da ilusão. A maior de suas heresias, contudo, era talvez a mais bela, a de que Jesus era um emissário de Abraxas e não do Deus da Bíblia. Que o Cristo era um raio de luz que veio de um outro céu, de uma fonte além do bem e do mal. Abraxas e Barbelo, as faces do inefável. Em sua cosmologia, o universo era uma escada de 30 eões, 30 níveis de realidade que se afastavam cada vez mais da matéria grosseira. A primeira emanação, a mais próxima do divino, era Barbelo, também chamada Barbelon, uma entidade feminina, mãe cósmica, matriz de todas as manifestações. É dela que deriva o nome moderno de Babalon,
a senhora escarlate dos mistérios modernos, como ressurge na tradição de Telema. E acima de todos os arcontes, tronos e potestades, pairava Abraxas, a divindade solar e abissal, o Senhor do Todo. Seu nome carrega vibrações sagradas. Abrasax, Abracax, Abraxas. Cada grafia encobre uma chave numérica, um enigma de gematria, um eco de fórmulas mágicas como Iau, 418, e Abrahadabra. As formas de Abraxas são tão múltiplas quanto os caminhos da alma. Ele pode surgir com cabeça de galo, pés de serpente e chicote em mãos, símbolo da vigilância, da transmutação e da autoridade espiritual. Pode surgir como um leão alado envolto por serpentes, sobre um trono de lótus flamejante, como descreveu Kenneth Grant. Em certos amuletos, é um ser com cabeça de rei e corpo reptiliano. Em todos, ele é a síntese dos opostos, o arquétipo vivo da totalidade. Para os gnósticos, Abraxas não era bom, nem mau. Ele era o tudo. Continha em si o sol e a sombra, o riso e o grito, o nascimento e a ruína. Era a força que transcende os deuses e os demônios, o espírito que dança no centro do círculo. Seja em manuscritos esquecidos ou em símbolos ocultos nos grimórios modernos, os ecos dos gnósticos ainda sussurram aos que têm ouvidos para ouvir. Seus caminhos são tortuosos, suas verdades perigosas, mas para quem ousa buscá-las, a gnose ainda aguarda, como uma chama secreta no coração do mundo.